abençoados em Cristo Jesus. Amém? Você já foi abençoado? Creia nisso. Você já foi abençoado. Ele é a nossa herança, amém? Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes, curvasse sua cabeça. Pedisse para Deus falar contigo nessa noite. Amado Espírito, eu peço a Ti, nos ensina, nos direciona, fala conosco de uma forma sobrenatural. Que a Sua palavra venha mudar os nossos conceitos, que a Sua palavra venha mudar a nossa opinião, porque nada disso é maior do que a verdade do Senhor. Porque acima de qualquer opinião humana, acima de qualquer conceito humano, está a verdade do Senhor. E ela tem o poder de quebrar qualquer engano e qualquer mentira que o inimigo, que o mundo queira levantar contra nós. E no fim nós sabemos que verdade é o que o Senhor diz ao nosso respeito. Por isso fala conosco, nos direciona através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo. Gente, perdão aí alguns probleminhas no som, mas nós estamos em ajuste, amém? Pastor, por quê? Porque a ideia sempre é melhorar, amém? O projeto é sempre melhorar, e nós investimos um pouco mais no som para melhorar um pouco, só que agora tem alguns ajustes a serem feitos, né? E eu sei que é ruim esse processo, mas ele faz parte. Toda mudança ela é desconfortável. Só que eu acredito que ninguém quer mudar para pior aqui, né? Ah não, pastor, eu vou mudar porque eu quero ir para um lugar pior, porque a vida que eu estou vivendo é muito boa. Não, nós queremos mudar sempre para melhorar, e esse é o nosso projeto. Amém? Eu queria, antes de dar continuidade, agradecer a todos que esteve conosco aqui. Gente, nós chegamos ontem 9h20 da manhã ontem. Teve algumas pessoas que vieram, passaram conosco o dia, outras ficaram conosco desde a hora que nós chegamos, eu e o Carlinhos de manhã, e desde a hora que nós saímos, né? Nós chegamos aqui 9h20 e saímos hoje 7 horas da manhã. Chegamos ontem 9 horas e saímos hoje 7 horas da manhã. Não, pastor, se eu for para casa dormir, não, nós ficamos o tempo todo aqui. Essas caixas desceram tudo, as fitas foram revisadas, essas 2 caixas de cima são novas, enfim, foi feito um monte de coisa aqui. E teve muita gente que ajudou, não vou falar o nome de ninguém, mas eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida de cada um desses que nos ajudaram, amém? Glória a Deus. Amém, gente? Quem olha às vezes pensa que é simples, às vezes você ouve uma microfonia, um chiado e fala, nossa, que ruim, isso dá um trabalho danado, gente. E a gente passou o tempo todo trabalhando, parava para comer e voltava. Mas eu creio que já deu tudo certo, amém? Amém? Quem diz que só vigília, cantando e orando, Deus recebe, né? Eu acho que essa noite aqui Deus recebeu também. Quem passou aí sabe que foi benção demais. Vamos lá, gente. Capítulo 12, Êxodo, verso 1. Capítulo 12 de Êxodo, verso 1.
assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro. Então tome um só, seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, para um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga das portas e das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado por fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Amém? É até aqui. Eu acredito que já dá para nós entendermos todo o contexto. Quantos aqui conheciam esse texto já? Levanta a mão só para me saber. Do que se trata, gente, esse texto? Ovo de chocolate, não é isso, gente? Não é não? Coelhinho da Páscoa? Não? Essa aqui é a verdadeira Páscoa. Pastor, hoje nem é Páscoa, mas tudo bem. Fique tranquilo, você vai entender. Mas esse texto, ele diz a respeito da Páscoa, ok? E aqui Deus está dando uma direção para o povo. O que deveria ser feito. Só que existem algumas coisas que estão prestes a acontecer aqui. E o que isso ia celebrar? O que isso estava celebrando? Lógico que a ideia aqui não é simplesmente falar da Páscoa, não. Só que eu tenho certeza, tenho convicção, que para quem não entendia o verdadeiro sentido da Páscoa, você vai começar a ver a Páscoa de uma forma diferente. Porque tem gente que acredita que o Natal é mais importante que a Páscoa. Porque o Natal diz acerca do nascimento de Cristo. Amém? Só que a Páscoa diz acerca do seu nascimento. O Natal diz acerca do nascimento de Cristo. A Páscoa diz acerca do meu e do seu nascimento. Aqui começa a acontecer algo que lá através de Cristo Jesus, a manifestação do que estava começando a ser dito aqui, a profecia que começava a ser escrita aqui, ela se manifesta através de Cristo. Esse texto é a sombra daquilo que depois se manifestaria através da realidade que é Cristo, amém? Só que nós precisamos olhar para a Bíblia e ver Cristo de Gênesis a Apocalipse, amém? Todo mundo aprendeu isso? Nós precisamos ver Cristo em toda a Bíblia, porque Ele está em toda a Bíblia. Você quer ver um negócio interessante aí, que eu vi estudando esse texto? A Bíblia diz que Abraão levou Isaac
até o monte, e aí depois do sacrifício que ele fez espiritualmente, mas não fez fisicamente, ele olhou para o lado e tinha o que, gente? Era um cordeiro? Era o quê? Não era um cordeiro? Por que não era um cordeiro, gente? Porque ali também era sombra, não era a realidade. Ali ele estava indicando algo. O cordeiro puro e imaculado era Cristo. O cordeiro era representatividade. Ele representava, ele era a imagem, mas não era a realidade. Aqui nesse texto nós também encontramos cordeiro. Ok? E a Bíblia diz que Deus falou para matar um cordeiro sem defeitos. Ou um cabrito, ok? Sem defeitos. E depois que ele fosse morto, era para pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais da porta. Amém? Até aqui nós estamos sintonizados, e eu tenho certeza que todo mundo sabe do que eu estou falando. Para que servia o sangue nos umbrais da porta, gente? Entendi. O que ia acontecer aqui? Ia passar um anjo da morte e ia matar os primogênitos. Ok? Ia matar os primogênitos. E o sangue ia impedir com que a morte chegasse naquela casa. Olha só, como não se tratava de apenas uma comidinha em família, não se tratava apenas de uma comunhão, se tratava de algo que Deus estava começando a fazer no meio do seu povo. Só que também existia algo mais que aquele momento ia celebrar. Esta era uma das pragas do Egito, a morte do primogênito, ok? Gente, quem aqui passou pela escolinha dominical, a escolinha da igreja? Só para me saber aqui, alguém já passou por isso? Ajuda bastante nessas horas, não ajuda, gente? Quem não fez isso, pega a Bíblia ilustrada do seu filho lá, dá umas olhadinhas lá, vai ajudar bastante. Mas esse aqui é um momento onde o povo está ainda no Egito e vai vir a última praga, a 10ª praga, aonde o primogênito seria morto, e o primogênito de Faraó morre, ok? Depois disso, o que acontece com o povo de Deus? Ele é liberto. Então, aquela Páscoa não era simplesmente o sangue que impedia com que a morte chegasse na casa deles, mas estava marcando um novo tempo que os faria viver libertos. Você está entendendo? Então, a Páscoa, ela não é o que dizem por aí, apenas um momento de morte e ressurreição. É onde a minha e a sua história começa em Cristo. Então é importante que nós entendamos todo esse processo, e eu vou continuar falando do que nós estávamos falando há alguns dias acerca de uma realidade em Cristo, de como entrar nesse lugar aonde nós estamos nesse processo. Só que nós vamos falar um pouco através desse texto. Eu quero que nós possamos olhar e entender cada coisa, como o reino de Deus se movimenta.
o que cada coisa representa, porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para a Bíblia e olhamos tudo isso como uma história que alguém viveu. Escute, quando você ler a Bíblia, você precisa ler e crer que se trata de uma verdade para você. Essa é a verdade que foi escrita para mim. Mas pastor, quem viveu? Não importa quem viveu. Essa é uma verdade para mim e para você. E quando nós olhamos aqui o que aconteceu, existem muitas coisas que elas passam desapercebidas. Só que aqui nós conseguimos ver o progresso, nós conseguimos ver o evangelho que é pregado lá em Mateus, Lucas, Marcos, João, nesse texto. Pastor, como assim? Não tem nada a ver, isso aí é o Pentateuco. Amém, gente? Pastor, o que é Pentateuco, gente? Eu achava engraçado quando os teólogos falavam uns negócios desses como se isso fosse a última coisa. Não, que o Pentateuco, gente, o Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Fala para a pessoa do seu lado assim: vou te ensinar teologia agora. Fala, Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Fala, depois você passa no escritório e pega o certificado. Gente, tem gente que gosta de querer, não é mais nada que isso. Pentateuco, 5 primeiros livros, enfim, é isso. Só que talvez você diga assim: não faz sentido. A distância e o tempo que eles foram escritos não se encontram, de fato. Mas a fonte é a mesma, o escritor é o mesmo. É por isso que a palavra de Deus, por mais que muitos queiram dizer ao contrário, ela não tem contradição. Sabe por quê? Não se trata de uma opinião. Porque quando se trata de opinião, eu posso ter uma e você pode ter outra. Mas a Bíblia não se trata de uma opinião. A Bíblia se trata de uma verdade. E verdade, ela é imutável. Seja qual for o lugar aonde nós estivermos, ela não muda. Seja qual for o tempo que nós estivermos, ela não muda. Porque Jesus foi, é e será. É por isso que nós olhamos para cá e conseguimos ver o processo de transformação do cristianismo, o evangelho acontecendo aqui. E qual é a primeira coisa que Cristo vem fazer na minha e na sua vida? Ele vem nos alcançar com o sangue para nos livrar da morte. Ele vem nos alcançar com o sangue para nos livrar da morte. O sangue nos umbrais da porta impedia com que o anjo da morte entrasse. Aonde você viu isso? Nos 4 evangelhos. Cristo morreu na cruz do Calvário para que o seu pecado fosse perdoado. Mas aqui, Cristo estava sendo pregado também. O sangue é exatamente isso. Para que não fosse morto. É importante que você entenda que tudo que Cristo quer, tudo que Deus quer, é alcançar a minha e a sua vida. Você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para voltar para Ele. Como assim? Você veio de lá, o céu é a sua origem, então você precisa voltar para lá. Meu irmão, não se perca no caminho não. Tem gente que vem de lá e se perde aqui e às vezes não consegue voltar para lá. Cuidado, porque as coisas daqui querem distrair você. Mas tudo que nós precisamos é ser peregrino aqui. Aqui não é o fim. Mas aqui, nesse texto fica claro que o que Cristo quer é impedir com que nós morramos. Pastor, como assim? Ali a morte era física, tá? Mas espiritualmente é importante que você entenda que se eu e você, nós estivermos no pecado, nós estamos mortos. E o sangue de Jesus veio para nos tirar do pecado.
O sangue representa literalmente a retirada do homem do pecado, do lugar de morte. Escute, quando o sangue de Cristo é derramado sobre a sua vida, pastor, como é que eu faço isso? No Novo Testamento, se prostre aos pés da cruz, que o sangue dele vai cair sobre você. Reconheça a autoridade da cruz do Calvário. Esqueci que eu estou de branco, vai dar tudo certo. Reconheça aquilo que foi feito na cruz do Calvário, e isso vai recair sobre você. Naquele momento era o sangue no umbral da porta, e Cristo estava chamando o povo dele, dizendo: ei, a primeira coisa que eu vou impedir é que a morte toque a vida de vocês. A morte não vai tocar a vida de vocês. Não vai ter morte aqui. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você não vai morrer. Pastor, como assim? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, esses não morrem, amém? Por quê? Você recebeu a vida eterna. Pastor, mas e essa carcaça velha aqui? Gente, não liga para isso aí não. Quer dizer, liga sim, mas essa vai acabar. A vida eterna não está no físico, está no que é espiritual. Só que é importante que nós entendamos que o que você faz com o seu corpo, o que o seu corpo faz, ele reflete o que está no seu espírito. O seu corpo, ele reflete, ele é um meio de expressão, ele é a legalidade do seu espírito, literalmente na terra. E é importante que nós entendamos isso. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós não vivêssemos mortos no pecado. O sangue foi derramado nos umbrais das portas, para que a morte não entrasse na casa do seu povo. Escute, por isso a morte não pode alcançar a sua vida, porque Cristo derramou o sangue sobre ela. E você não vai morrer no pecado. Muito pelo contrário, você foi santificado através de Cristo Jesus. Então essa foi a primeira coisa que aconteceu aqui com o povo. É isso que a Páscoa veio trazer: impedir com que a morte chegasse no povo. Só que ela marcou algo. Ela estava marcando um novo tempo, um tempo de libertação, amém? Só que eu queria que nós entendêssemos algo. Entre a vida e a libertação precisa acontecer algo. E eu já vou talvez trazer a conclusão da mensagem, para você começar a entender. Aqui, a Páscoa representava a vida e celebrava, começava-se a celebração da libertação. Pastor, por quê? Sabe quantos dias demorava a festa de Páscoa? Alguém sabe dizer? Demorava não. Até hoje eles festejam 7 dias. Foi feita uma junção com outras festas. Hoje é dado um nome um pouco diferente, mas isso é estendido. Então, o amor de Deus alcançou o povo, impedindo com que a morte chegasse, e eles seriam libertos, ok? Eu quero que você entenda da seguinte forma: eles estavam no Egito e eles iam para o deserto, amém? Livre do pecado, livre da morte, deserto, libertação, amém? Só que existe algo entre o Egito e o deserto. O que é, gente? O povo sai do Egito, é liberto pelo povo,
por Faraó e começa a ir em direção ao Egito. E eles se deparam com algo, gente. O que, gente? O Mar Vermelho. Por mais que o povo tinha visto as pragas acontecendo, mas foi ali que eles tiveram uma experiência de fato com Deus. Sabe por quê? Quando você se encontra com Deus, aquele momento se torna um divisor de águas na sua vida. Pastor, o que isso quer dizer? Cristo te chama, Ele toca a sua vida, te livra do pecado, depois Ele vai te levar para um caminho de libertação. Só que nesse momento, ou melhor, no meio do caminho, Ele te fará ter uma experiência transformadora. Você vai chegar num lugar que vai ser um divisor de águas, e você vai dizer, era até aqui, dali para lá, tudo se fez novo. Imagine você vendo o mar se abrindo. Isso nunca tinha sido visto. Então primeiro a Páscoa veio, tocou aquele povo, impediu eles de serem mortos, e eles iam ser libertos, mas no meio do caminho eles tiveram uma experiência sobrenatural. Isso é evangelho. Cristo tocou a sua vida para impedir que você fosse morto, e te levou, e está te levando para um lugar que você vai ter uma experiência que ninguém viu. Você vai ver o que ninguém viu. Você vai desfrutar do que ninguém desfrutou. E Deus levou o povo, e o povo começou a ver o mar se abrindo. Imagine, gente. Tem gente que inventa um monte de história, né? Que quer explicar, que diz que naquela época o mar estava baixo. E eu ouvi uma vez uma história interessante. Diz que tinha uma crente fervorosa dentro da sala da faculdade. E aí um professor de história, nada contra eles, se tiver alguém no nosso meio, o sangue também foi por você. Eu creio que tem uns crentes também, mas tem uns que é bem descrente. E essa era uma delas. E ela começou, era um professor na verdade, começou a questionar. Falou, os crentes contam uma história de Moisés, tal, que o mar se abriu. E eu quero provar hoje para vocês que tudo isso não é verdade. E era uma irmãzinha do coque, sabe? Ela levantou, aí ele começou a contar, né? E ela ficou quieta. Ele começou a dizer, gente, nessa época era um período de seca, e a nascente do rio, por algum motivo ela se secou, e estava baixo. Então aquele povo veio e passou com águas na canela. Olha que top, gente. E diz que a irmã levantou da onde ela estava e começou a dar rabo de arraia. E aí, Anderson? Eita, ó, rabo de foguete. E ó, E ela começou a glorificar a Deus e começou a sapatear. E o professor, você está louca? O que foi? Aí depois que ela saiu do manto, ela disse, meu Deus, é demais. Ela, você é louca, você é louca mesmo. Eu estou provando para você que o milagre que vocês pregam na Bíblia não existe, e você está dizendo que você vai glorificar a Deus. Ela falou, porque hoje o Senhor está fazendo um milagre que eu conheço ainda maior. Aí ele falou assim, como assim? Se o rio, se o mar estava dessa altura, os cavaleiros de Faraó morreram afogados no mar dessa altura, o milagre ainda é maior. Escute, quem sabe no que está crendo, não tem nenhuma mentira que pode desfazer no que você está crendo, porque quem viu foi você. Louvado seja Deus. Um dia, um filho de Belial
lá em Registro. Começou a discutir comigo. E ele que o livro não sei o que, não está na Vulgata, que não sei o que, não sei o que. Falei, rapaz, pode não estar sendo na Vulgata, mas você falando do jeito que você está sendo vulgar já. Falei, não, chega. Falei, não adianta você querer me convencer. Não, mas eu estou falando para você que Deus não existe. Vocês são doidos, vocês fizeram tudo isso, vieram de lá para cá, sua família falando em busca de um Deus. Eu falei, escute, você não acredita que Deus existe? Ele falou, hoje eu tenho dúvida. Eu falei, esse é o problema. Você até agora se moveu baseado em experiências de outros. Eu não tenho como duvidar disso, porque não foi eu que falei com ele hoje cedo, foi ele quem falou comigo. Escute, o maior problema do cristianismo não é o que acontece aqui à nossa volta, é o que ainda não aconteceu dentro de nós. Porque quando essa realidade estiver dentro de nós, o que está fora não rouba o que está dentro. Cristo resgatou o povo da morte e começou a levar eles para uma experiência que ninguém tinha vivido. Maria se abriu. Escute, o sangue te alcançou. Jesus está te levando para frente do Mar Vermelho. Você está olhando a circunstância e falando, meu Deus, olha o tamanho desse mar, olha o tamanho dessa circunstância, olha o tamanho desse problema. E Deus está falando, ei, não é isso que você tem que fazer, não. Você tem que falar, abre agora, abre que eu vou passar. Eu vou viver o que ninguém viveu ainda. Foi para isso que o sangue foi derramado sobre os umbrais, porque a morte não pode alcançar aonde existe um propósito de vida, e a vida foi derramada sobre você. Você não vai morrer antes que os planos e os projetos de Deus não se cumpram. Vai se cumprir tudo o que Ele prometeu. Você só precisa entender que Ele te chamou. E Ele está te levando para esse lugar para você ter uma experiência. Só que não acaba aí. O povo passa o Mar Vermelho e o relógio não me ajuda. E o povo passa o Mar Vermelho. A Bíblia diz que quando eles passaram o Mar Vermelho, do outro lado teve festa, dançaram, celebraram. Daqui a pouco eles começaram a caminhar e eles tiveram fome. O que eles fizeram, gente? Foram para Moisés e falaram: você nos trouxe até aqui para nós morrermos. Sabe por quê? Esse processo de libertação, de renovação da mente não é tão simples. A primeira coisa, quando as circunstâncias apertam, a primeira coisa que você quer lembrar é do Egito. É da onde vinham os seus recursos. Você fala assim, parece que antes de eu ser crente, antes de eu ser cristão, parece que as coisas eram melhor. Só porque eu decidi fazer o que é certo agora, parece que está dando tudo errado. Eu não sei, talvez não tenha ninguém assim, mas talvez tenha todo mundo. Quem assistiu o podcast sexta-feira aqui? Qual é o significado de deserto? Hã? Lugar onde Deus fala. Esse é o original no grego. Pastor, por quê? O podcast, quem não assistiu sexta-feira, talvez é que o pessoal fala, todos são bons, não sei, gente. Eu posso dizer o seguinte:
cada dia um melhor que o outro. Sexta-feira foi fantástico. Nós podemos desfrutar daquela experiência, de tudo aquilo que eles foram falando conosco, da palavra que eles compartilharam. E uma das coisas que o Lucas nos ensinou foi isso, que a palavra deserto significa lugar onde Deus fala, lugar de silêncio. Olha só, o sangue de Deus, Jesus te alcançou, impediu com que você fosse morto, te levou para uma experiência sobrenatural no mar, para te levar num lugar que Ele quer falar com você. Nesse lugar que a minha e a sua mentalidade começa a ser mudada, e é aí que nós começamos a ser libertos. Escute, pastor, aonde é? Como é que eu faço para ser liberto? Tem tanta coisa que eu estou tentando já faz anos. Eu começo um tempo, mas não consigo se manter lá. Porque não é na sua força, não é no seu braço. Ser liberto é ir para um lugar onde Deus vai falar com você. E essa voz é o que vai mudando a sua maneira de pensar. É a palavra dele que vai mudando a sua maneira de pensar. Aí você sai do Egito, Deus te leva para ter experiência com Ele, e começa nesse lugar te fazer alguém liberto. Porque uma coisa é você sair do Egito, e outra coisa é o Egito sair de dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quando é que o Egito começa a sair dentro de nós? Quando a presença de Deus começa a entrar. A hora que a presença de Deus começa a entrar, o Egito começa a ser empurrado para fora. Então quanto mais você vai para o lugar aonde Ele fala, e você vai sendo cheio dEle, mais o seu eu vai saindo, mais o Egito vai saindo. E é para esse lugar que Deus quer levar eu e você. E isso é cristianismo, isso é evangelho. Isso é viver em Cristo. Isso é caminhar para Canaã. Só que tem um desafio. Você começa a ir para esse lugar no deserto, a hora que te falta comida, sabe o que você lembra? Da cebola e do alho que você comia no Egito. Pastor, lê a Bíblia, depois você continua lendo aí, eu não tenho tempo. A Bíblia diz que quando eles sentiram fome, eles viraram para Moisés e falaram: Moisés, lá no Egito a gente comia alho e cebola. Uau! Se pelo menos fosse aquela cebola do Outback, né? Sei, talvez fosse, né? Sabe qual é o problema? Quando a nossa mentalidade ainda não é liberta, a gente prefere viver como escravo, desde que nós vivamos num lugar de comodismo. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. É por isso que tem muita gente que está há muitos anos no mesmo lugar. Sabe por quê? Ir para o Egito não é fácil, não. Pastor, credo, o senhor está falando do que é ruim? Não, eu estou falando que isso é desafiador. Não estou falando que é ruim. Eu não disse que é ruim, eu estou falando que é desafiador. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer viver o Evangelho, é para lá que Deus quer te levar. Pastor, que lugar é esse? O lugar onde a comida não depende de você. Pastor, A Bíblia diz que de manhã tinha como se fosse uma neblina, um orvalho que descia algo chamado maná. Olha só, gente. O maná era comparado com o que, gente? Com pão. Gente, quem é o pão vivo? Deus te leva para o deserto para você se alimentar dele todo dia. Cebola não faz falta não, se você entender quem é o maná. Nós precisamos entender
começo é ruim. O tempero do maná é diferente do tempero da cebola. Mas é isso que Deus quer mudar. Deus quer mudar os seus apetites. Deus quer mudar o seu paladar. Para você aprender a comer o que é certo. Para você aprender a comer o que é do céu. Porque quando você começar a comer o que é certo, você vai saber o que de fato tem valor. E você jamais vai abrir mão do que de fato tem valor. Escute, tem coisa que parece que é loucura. Mas quando você experimenta da presença de Deus, você não encontra nada, nenhuma sensação que seja parecido ou tão envolvente, tão poderoso. Ele é a única fome que sacia e traz fome novamente. Você nunca se sente totalmente saciado. Você pode passar o dia todo com Ele. Você vai sair de lá desejando mais, desejando mais. Quanto mais você busca Ele, você vai dizer: eu sei tão pouco, eu preciso de mais. Mas o povo ainda não estava liberto. Estavam vivendo no maná, ou melhor, no deserto, comendo do que era dos céus, e ainda sentia vontade de voltar para o Egito. Aí eles falaram: puxa vida, essa vida tá chata, só pão todo dia. Ô Moisés, só pão? Moisés, tá bom, vocês estão exigentes, né? Aí o que veio, gente? O quê? As cordonizas. Gente, agora era pão com carne, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que é tão difícil viver no deserto? Porque lá o que você constrói não é no seu braço. Tudo lá é Deus que te supre. É Deus quem cuida de você. E é por isso que Deus quer te levar para lá. Pastor, e meu trabalho? Deus pode usar o seu trabalho, mas entenda que quem te deu ele foi você. Quem te dá saúde, quem te deu oportunidade foi Ele. É por isso que Deus quer nos levar para lá, porque Ele quer ter o prazer de cuidar de mim e de você. Só que o Egito, ele gera uma mentalidade em nós de que tudo se resolve com trabalho. Pastor, como assim é? Quando o povo começava com uma historinha de buscar Deus lá no Egito, sabe o que Faraó fazia? Opa, tá, então calma. Dobra o turno de trabalho deles, põe eles para trabalhar mais. É por isso que quando você se propõe a fazer algumas coisas para Deus, aparece um monte de coisa. Porque o Egito não quer te ver indo para um lugar onde que Deus vai te aceitar. Só tem um problema. Quem despreza e não valoriza o maná, quem não reconhece o deserto, jamais vai chegar a Canaã. Pastor, como assim? Se você não reconhecer que Deus te sustenta, e se você não quiser ouvir a voz dele, dificilmente você vai alcançar a promessa. Porque esse é o processo daqueles que querem viver o que Deus tem para eles. Esse é o caminho do Evangelho. Deus é um Deus que respeita os processos. Deus respeita as etapas, porque em cada etapa Deus quer se revelar de uma forma diferente para você. Não tem nada a ver com Ele. Nele está tudo pronto. O que está sendo formado é em nós. Quem precisa das fases e das etapas somos eu e você. Nele está tudo pronto. Para de querer pular etapa. Esse problema que você tem com ansiedade de não querer esperar as coisas é o que tem destruído a sua vida. O lugar que Deus tem para você chama-se descanso e espera. Pastor, o que é espera? Quando você está esperando um ônibus para um lugar, se você sair do ponto de ônibus, a hora que o ônibus passar, o que acontece? Meu irmão, não sai do ponto não. Fica tranquilo. O ônibus está chegando.
não, tem um outro ponto ali, eu vou para lá para adiantar o processo. Enquanto você está no meio do caminho, o ônibus passa. Não saia do lugar onde Deus te colocou, porque é lá que Deus vai cuidar de você. Se Deus te mandou para um lugar que hoje parece que é o deserto, mas se Deus está te mandando maná, se Ele está falando com você, é lá que Ele quer que você esteja. Não fuja da voz de Deus. Não fuja. Tudo que Deus quer é se revelar para mim e para você de uma forma diferente. Tudo que Deus quer é que nós paremos de falar de um Deus distante e comecemos a falar de um Deus de perto. Pastor, como assim? Antes de o povo ver o Mar Vermelho, eles falavam assim, ó: o Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais. Depois eles diziam: o Deus que fez o mar se abrir. Sabe por quê? Sabe onde começa o evangelho na minha e na sua vida? Você quer que eu diga para você? Sabe onde é que começa o evangelho na minha e na sua vida? A partir da experiência que eu e você temos com Ele. O dia que você se encontrar com Ele, que você olhar nos olhos dele, nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Depois desse dia, Ele vai te levar para o deserto. Ele vai dizer: filho, não se preocupa com comida, porque a comida aqui quem dá para você sou eu. Pastor, mas e aí? Só tem um problema, eu queria comer tal coisa. Esse é o problema. Quem dita o cardápio lá é Ele. Pastor, mas é lá que Ele quer que a sua vontade morra também. Todo mundo acha bonitinho o maná, né? Só que quanto mais você comer de Jesus, menos você vai ter vontade de viver para si mesmo. Já fica claro isso. Quanto mais eu como dele, menos eu tenho vontade de fazer minhas coisas. Eu estou com um problema sério, porque quanto mais eu como dele, mais eu tenho vontade de sentar o pé em tudo. E eu falo: Deus, me faça entender o tempo correto para cada coisa, porque tudo que eu quero fazer é a sua vontade. Só que cada dia que você come um pouco mais dele, mais espaço ele vai ganhando em você. Quanto mais você come dele, mais espaço ele vai ganhando em você. Sabe, às vezes você não sabe o que você vai comer, mas você sabe que fome você não vai passar, porque Ele é quem cuida de você. Eu queria que você se colocasse de pé. Pastor, como assim você come dele e tem vontade de sentar o pé em tudo? Eu tenho vontade de sentar o pé em tudo que não tem nada a ver com ele. Sabe por quê? Você come dos céus. A vitamina que tem no alimento dos céus produz força para você fazer o que é dos céus. O maná que veio dos céus, ele te alimenta para você fazer aquilo que vem dos céus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Então pare de se alimentar do que é daqui. Começa a comer do que vem de lá. Eu quero ouvir a Deus. Então para de ir para onde você quer. Vai para o lugar onde Deus quer falar com você. Você já foi resgatado. O amor de Deus te alcançou. A morte não toca a sua vida. Agora Ele está dizendo para você: vamos ali. Eu quero te mostrar umas coisinhas que você não viu. Depois de lá, nós vamos para outro lugar. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te levar. Feche os seus olhos.
conhecer Ele, ter uma experiência. Essa vai ser a experiência que vai mudar a sua vida. Vai ser um divisor de águas. Isso vai te levar para outra margem. Vai estar lá, mas você vai ver ele de outro lugar. Fale com ele. Abre o seu coração agora, ore a ele. Levante a sua voz em intensidade agora, na intensidade que você deseja. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, independente da forma que você tiver, diga: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero hoje ter uma experiência contigo que eu nunca tive.
soberana. Reconheça que a verdade de Deus, ela é maior do que qualquer mentira, qualquer circunstância. Sabe, o reconhecimento é o caminho para a mudança de qualquer pessoa. É por isso que eu não perco tempo com quem está vivendo mentira e quer viver a mentira. Quando a pessoa está na mentira e ela se arrepende, eu estou disposto a ir aonde ela quiser. Mas se ela está na mentira e quer ficar na mentira, eu não vou com ela até a esquina. Porque ninguém muda sem reconhecimento. Quando a pessoa está na mentira e diz assim, ó, eu errei, eu menti, eu quero viver a verdade, nós vamos juntos. Porque a verdade por si só, ela liberta. Agora a mentira, ela traz engano, ela traz cegueira, ela traz cadeia. Se a pessoa quer viver na mentira, você não pode ajudar ela com a verdade, porque ela não quer ser liberta, ela quer viver no engano. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aquilo que Cristo tem para você é para te libertar de todo engano, de toda mentira que foi levantado pelo que disseram, por opiniões de outros, ou por aquilo que o diabo disse. Tudo isso é mentira, porque verdade é o que Deus diz ao seu respeito. E a verdade é que Ele te comprou por um alto preço. Sangue derramado na cruz